nós somos do grupo 3 e vamos falar sobre linguagem e manipulação de dados, ADML, e sobre os comandos insert, update e delete. Os integrantes do nosso grupo são Ana Paula, Poliana, Mel, Thaisa e Yasmin. Bem, uma vez que os modelos de dados conceitual e lógico estão prontos, a próxima etapa do desenvolvimento de um projeto de banco de dados é a implementação do modelo em um sistema gerenciador de banco de dados relacional. E para fazermos a implementação, é utilizada uma linguagem própria para esse tipo de banco de dados, a linguagem SQL, traduzindo do inglês, Linguagem de Consulta Estruturada. É uma linguagem de banco de dados que permite acessar banco de dados. Embora seja essa a tradução, linha de consulta, a SQL possui vários recursos além de consultar a base de dados. Essa linguagem é usada para acessar os principais bancos de dados existentes hoje, como o SQL Server Microsoft ou o banco de dados Oracle. A linguagem SQL possui subdivisões de comandos, e essas subdivisões consistem numa separação dos comandos pela função que desempenham. As duas principais subdivisões são a DDL, que é a linguagem de definição de dados, traduzindo, e a DDL disponibiliza comandos para a definição e criação do esquema na base de dados, comandos para criação, exclusão, alteração de objetos na base de dados, objetos como tabelas, visões, índice, procedimentos armazenados, etc. Comandos que especificam direitos de acesso e comandos que permitem criar restrições de integridade. E a outra subdivisão é a DML, que é a qual vamos nos aprofundar a partir de agora. Agora vamos nos aprofundar na DML, ou a linguagem de manipulação de dados. O DML disponibiliza comandos para inserção, exclusão e alteração de dados na base de dados. Além disso, possui comandos que permitem que o usuário ou programa de aplicação recuperem as informações previamente armazenadas na base de dados. Depois que o esquema da base de dados com suas tabelas e restrições foi criado usando os comandos DDL, podemos começar a inserir os dados dentro da nossa base de dados. Para fazermos isso, usamos os comandos DML. Os comandos dessa linguagem permitem-nos inserir, alterar, excluir e consultar dados da nossa base de dados. Os comandos DDL variam de SGBD para SGBD. Para os comandos DML, a sintaxe não tem muita diferença entre os SGBD. Portanto, esses comandos podem ser utilizados na maioria dos SGBD. Existem dois tipos de DMLs, o procedural e o declarativo. Na linguagem procedural, deve-se informar ao computador cada passo a ser executado. Pode-se afirmar que em linguagens procedurais, o programador possui maior controle do código, sendo capaz de estabelecer todo o fluxo de controle e execução de seu programa. Entretanto, para isso, ele deve ser bem qualificado e conhecer bem os recursos de implementação. Nas linguagens declarativas, o programador fornece apenas o conjunto das tarefas a serem realizadas, não estando preocupado com os detalhes de como o executor da linguagem, o interpretador, compilador ou a própria máquina real ou virtual de execução realmente implementará essas tarefas. Em outras palavras, a linguagem enfatiza a declaração descritiva de um problema ao invés de sua decomposição em implementações algorítmicas, não necessitando, em geral, de tantas linhas de código para definir uma certa tarefa. Comando insert é usado em banco de dados quando queremos inserir dados na base. Na linguagem SQL, existem essencialmente duas formas de insert para inserir dados numa tabela. Uma é inserir uma linha de cada vez, a outra é inserir várias linhas simultaneamente. O insert into é o comando da linguagem SQL. Ele é usado para acrescentar novos registros em uma tabela.
Pode contar valores de algumas colunas de uma tabela ou todas as suas colunas, e também pode ser combinado com o comando select. Na linha abaixo, o insert into é o comando para inserir os dados. Clientes é o nome da tabela. Values são os valores que serão inseridos. Após values, digamos que na tabela clientes contém as seguintes colunas: código, nome, idade e telefone. Os dados constados nele são os dados correspondentes aos dados de cada coluna. Agora eu vou dizer sobre o comando update em SQL. Primeiramente, o que é o comando update? O comando update, gente, permite atualizar dados em uma coluna de um registro em uma tabela, ou todas as colunas em todos os registros da tabela. Ou seja, como você pode ver no exemplo ali, né? Update paciente, set nome igual a João, where código 1 and idade igual a 30, que seria a idade dele. Agora vamos dizer o que é essa palavra set ali. O set, gente, é uma palavra-chave usada para definir qual é a coluna será modificada, assim como o novo valor a ser atribuído a ela. Esse valor pode ser um literal, uma variável, uma expressão ou mesmo dado de outra coluna, descrita no item da data source na linha from, que é opcional. Agora a cláusula where, gente, para que ela serve ali? Apesar de opcional, é de suma importância para o comando update. Se ela não for usada toda a tabela será atualizada, todos os registros. Já com a cláusula where, somente os registros que corresponderam ao filtro aplicado serão atualizados. Tome muito cuidado com isso para que não corra um risco de perder os dados da tabela. Delete. O comando delete deve ser usado quando desejamos escolher dados de uma tabela. A sintaxe básica é delete, from e o nome da tabela. Como, por exemplo, a que eu usei aí, em que tem o delete, from e o nome da tabela, que é paciente. O que nos resultará a limpeza completa dos dados da tabela paciente. O comando delete, mas apesar dele ser simples, ele é perigoso porque ele apaga todos os dados de maneira permanente. Então, se você fazer isso em uma tabela de grande porte, em um grande projeto, é perigoso você perder todos os seus dados. Quando você quer apagar um dado específico da tabela, você usa a cláusula here, where. Como dito, o where é como um filtro que pode usar para filtrar e apagar apenas um dado específico que você quer. E o where pode ser usado também juntamente com o select, o update e o delete. Então pode ser usado com todas as etapas anteriores, todas as instruções anteriores. Aqui no exemplo eu também uso o where, que é delete from, que é apague de da tabela paciente. No caso eu estou apagando da tabela paciente. Como eu usei o where, eu estou apagando especificamente o nome do João, que está ali, where nome João. E é só isso, concluímos que delete em tradução atual, que literal, que é apagar, ele exclui dados de uma tabela e você pode filtrar esses dados para excluir especificamente alguns usando o where. E o where pode ser usado com todas as instruções anteriores.